quando temos todos os outros campeonatos, na maioria do mundo, paralisados por conta de convocação. Essa é a principal questão. Mas isso não acontece de hoje. É impressionante como a gente joga a data FIFA e sobra data no Brasil. E falta data no Brasil. Exatamente. A gente joga quando os outros param e a gente não. E ainda falta data. Assim, não faz sentido, né? E o que acontece é que se você tem um time com jogadores de seleção brasileira, você tem um comportamento. A CBF adia jogos de times que tiveram convocação de jogadores brasileiros. Se você tiver um time recheado de jogadores de seleções sul-americanas, que normalmente aqui é de sul-americanos, né? Não é de outros países, mas se você tiver um time recheado de venezuelanos, paraguaios, argentinos, equatorianos, você se ferra, porque essas outras não provocam adiamento. Não deixam de convocar. CBF às vezes deixa de convocar. O Tite já deixou de convocar jogador por conta de Copa do Brasil, por conta de Campeonato Brasileiro. O que é uma loucura também, né? Que é uma loucura também para o trabalho dele, o trabalho de Copa do Mundo. Mas, Cazé, é um contexto muito nebuloso, é o que eu falei do time. O time, depois de uma briga jurídica que ainda está em curso, CBF, 17 times, contra uma decisão que privilegiava, em tese, que por isso eu botei aspas, o Flamengo, fica num time muito ruim e que dá dá essa percepção de que houve uma retaliação que, repito, é a percepção de quem está dentro do Flamengo. Tem essa percepção, né, Luiz? Porque pela postura do Flamengo em relação ao confronto com a CBF, né? Não é de hoje que o Flamengo entra em rota de colisão com a CBF, e aí eu não estou aqui para julgar os motivos, que eu até acho correto a convocação de jogadores do Flamengo, a não utilização dos mesmos, e aí convoca jogador para a Olimpíada, e aí o jogador não quer ir, mas o Flamengo não segura, cria-se uma relação ruim, cria-se um ambiente ruim, aconteceu com o Pedro, acontece com o Gabigol, que quer convocar toda hora e fica esquentando o banco, e isso irrita o Flamengo, de jogadores que voltam das datas FIFA machucados para o Flamengo. Aconteceu com o Arrascaeta agora, que fez vários jogos da eliminatória, o Flamengo perde seu principal jogador, na minha opinião, o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo, num momento crítico da temporada. Então, assim, é uma falta de cuidado absurda da CBF com o produto, cara. Assim, o que dá para ver é que a CBF não tem cuidado com o produto Campeonato Brasileiro, não tem cuidado com um dos seus principais clubes, que é o Flamengo, que, embora entre em rota de colisão com a CBF, entra porque se sente prejudicado e quer defender seus interesses como qualquer outro clube, né? Essa palavra da moda aí, a isonomia, não inexiste, não adianta a gente, tem time que joga com torcida, tem time que joga sem torcida, tem time que o VAR funciona, tem time que o VAR não funciona, tem juiz que deixa o jogo seguir, tem juiz que não deixa, tem juiz que marca tudo, tem juiz que não marca nada. Então, assim, esse princípio da isonomia, que todos estão perante a mesma regra, tem regra que é aplicada num jogo, num outro jogo ela não é aplicada, porque o juiz acha que não deve. Então, assim, isso é balela, cara. É a palavra da moda, todo mundo quer usar, todo mundo gosta, legal, mas não adianta. E é inacreditável, assim, cara, porque chega numa reta final, o Flamengo tem uma porrada de jogos a cumprir, jogos muito importantes, que são os mata-matas, a princípio, e que são mais importantes que os outros do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo reclama que teve jogadores convocados e que quer ter força máxima. A CBF fala, beleza. E quando eu falo reclama, a galera vai falar, o Flamengo não pediu, mas a gente volta a falar, houve uma pressão. Flamengo, Galo, Palmeiras, não só o Flamengo. A gente está falando de Flamengo aqui, porque o Flamengo é a bola da vez aqui. Tem que parar com esse negócio. Os clubes mais fortes, os que têm jogadores com mais qualidade, que foram mais convocados, falaram, gente, olha aqui meu time, é Gabigol, é Arrascaeta, eu vou perder todo mundo? E aí a CBF chega e fala, não, Flamengo, relaxa, não precisa nem pedir nada, não precisa falar nada. Eu vou adiar seus jogos, para você ter sua força máxima. E aí chega agora, marcam os jogos apertados, no momento de decisão da temporada, e que basicamente obriga o Flamengo a não ir com força máxima. O torcedor do Flamengo, a diretoria do Flamengo entende, eu imagino, o Flamengo deve botar força máxima em alguns jogos, mas vai ter que poupar de jogador, cara. Porque senão estoura. Mas eu quero seleção alguns dias depois, já 11/11, já se eu não estou enganado, 11/11. Mas, gente, isso acontece o ano inteiro. O ano inteiro tem time que escolhe competição, tem time que... André, se volta... Se volta no momento que isso aconteceu e fala, Flamengo, você quer ter força máxima? Mas eu vou marcar um jogo no momento em que você não vai conseguir ter força máxima. Tu quer jogar agora? Tu não prefere jogar agora, cara? Vamos adiar isso aqui, não? Mas você não acha que... Mas o Cazé,
É por isso que eu tô falando. Gente, independe de quem... Porque, olha só, hoje são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são os times de... Outro dia foi o Corinthians, outro dia foi outro time. Ano passado, Palmeiras, pô. Ano passado, Palmeiras. Então, assim, vários em algum momento foram prejudicados por calendário. Vários. Isso aí é uma coisa recorrente, tá? Como é que você resolve? Não venham com um negócio. Tem que acabar estadual. Tem que ser coisa que real, possa acontecer. Né? Vamos ao mundo real. Está fora da realidade, estadual. Vamos ao mundo real. O estadual, inclusive por conta dos clubes. Gente, a gente não pode esquecer que quem coloca o presidente da CBF, sabe, os clubes votam. Os clubes também batem palma para as federações. Então, assim, como resolve? Apresenta a solução. Porque os clubes, eles também não querem abrir mão do dinheiro que os estaduais dão para ele. Eles não querem abrir mão da grana da Copa do Brasil, que joga meio de semana, da grana da Libertadores, que joga meio de semana, não querem abrir mão da premiação do Brasileiro. Nenhum deles quer. E aí, assim, só em relação até ao que o André falou aqui, eu vou pedir para a galera deixar o like aqui, se inscrever no canal. O André falou assim, em vários momentos os times acabam escolhendo usar força máxima em campeonato A, campeonato B, campeonato C. Isso acontece o ano inteiro. Sim, mas aí é uma premissa do clube, né, escolher. O ruim é quando ele é obrigado, por força maior, a acabar tendo que escolher. Não adianta a gente chegar aqui e falar que é o estadual, cara, porque os clubes grandes também dependem do estadual. A gente fala que o pequeno, sem o estadual, não sobrevive. A maioria dos grandes também não, cara. Mas assim, precisa do estadual. Todo mundo aqui, com uma visão, obviamente, individual ou outra, colocou o ponto central, que é, cara, quem organiza o campeonato tem que ter uma capacidade organizacional mais clara para você dar aos seus filiados aí, quem joga a competição, um calendário minimamente aceitável, porque você jogar 4 partidas em 9, 10 dias que seja, em 8 dias, é ridículo, cara, é ridículo. Para o produto é ridículo. Deveria ser proibido. Pô. Proibido você jogar. É proibido. Vai aparecer o sindicato dos atletas, você vai ver. Pô, é absurdo isso, cara. E assim, ano passado, a gente tem que lembrar, temporada passada, o que aconteceu com o Palmeiras foi tão ruim quanto. E aconteceu no início do ano, no início da temporada com os times de São Paulo, tendo que jogar a cada 2 dias em meia Libertadores. Aí os melhores times, sabe o que acontece? Para você falar, os melhores times, os times que a gente quer ver, que são os melhores times do futebol brasileiro, são aqueles que a gente vê dilacerados por motivos de força maior, pô. Se a galera tá acompanhando há mais tempo, vai saber, porque tem um denominador comum desses problemas, né? O Palmeiras em 2020, o São Paulo no início do ano, o Flamengo agora, todos têm um denominador comum, que é a CBF, que não sabe organizar, ou não está sabendo organizar direito os campeonatos. As datas FIFA não estão atrapalhando o calendário. Se você reclama do que o calendário faz com o Palmeiras em 2020 e com o São Paulo agora, é natural, a gente vai manter o mesmo pensamento, não tem para onde correr, pode ser o Flamengo, como o Casé falou, como o André falou, pode ser qualquer time. Há um vilão nessa história, já que a gente tanto adora encontrar um vilão. Há um vilão e o vilão é a CBF pra mim. Ô Beltrão, só que tem um negócio. A sociedade de futebol, ela é também responsável por isso. Sim. A CBF é a entidade máxima, mas quem escolhe os presidentes da CBF é a sociedade de futebol. Claro. As federações têm um peso muito alto porque a sociedade de futebol permite. Perfeito. Então assim, não adianta vir falar, mas fulano votou contra, e fulano votou contra, então ele é contra. Mas a sociedade de futebol é a favor. Numa maneira geral, ela é a favor. Porque isso aí é um problema de um iceberg, né? É uma coisa que vai mais embaixo. Se ela se mobiliza. E agora vem uma grande contradição. Porque tem algum clube no Brasil que tenha mais força para liderar um movimento para se melhorar o futebol brasileiro do que o Flamengo? Não tem nenhum maior. Com a força mas eu não sei, André. André. Eu vou chegar lá. O Flamengo seria um clube a liderar, dar as mãos ao Corinthians, ao Palmeiras, Cara, se você pega 2, 3 desses times grandes... Já é o suficiente. Somente fazer um barulhão. Mas não adianta, nenhum clube quer se juntar, né? O Palmeiras não vai falar, eu não vou me curvar ao Flamengo. Pois é. O Flamengo não vai liderar. Não é curvar. Você anda do lado a lado, todo mundo... Então, mas o Casé já tá fazendo a interpretação do torcedor. Recentemente... O torcedor pensa assim, a diretoria pensa assim, gente. Cara, olha só.
em vários momentos, e esse é só a bola da vez, eu sempre falo aqui, é que o torcedor não vai entender. A bola da vez, nesse momento, é o Flamengo, que é o que está em evidência. Mas já foi em vários momentos outros clubes. Cada um puxa a sardinha para o seu. O Flamengo, que poderia ser um líder, que poderia ser um time para unir todo mundo, na primeira oportunidade que tem, e na segunda, e na terceira, e na quarta, ele pensa só nele e vai contra os outros. E assim são os outros contra os demais. Cara, então assim, a sociedade de futebol, por um todo, ela não consegue se unir. O Flamengo seria... Se eu tô de fora olhando, eu vou escolher alguém para liderar. Ó, cara, eu tô chegando de fora. Contrata um cara da NBA. O cara chega no Brasil e fala, cara, eu quero os clubes para liderar e que eu preciso da ajuda dos clubes. Quem que eu chamo primeiro para sentar na mesa? Flamengo. Vem cá, cara. Qual que é a sua posição? Me ajuda a liderar isso? Vamos sentar com os caras do tal. Mas os outros clubes não vão aceitar ser liderados pelo Flamengo, André. Essa que é a parada. Mas aí, Casemiro... Quando qualquer outro clube tenta liderar qualquer movimento, precisa de um líder. Precisa de um cara. Se esse cara for do Flamengo, o Palmeiras não vai querer, o Corinthians vai querer, o Vasco não vai querer. Você tem esse cara do Palmeiras, o Flamengo não vai querer. Que vai ser bom para todo mundo, que todo mundo vai entender que não é um que está... O Flamengo também não pode... Peraí, mas o Flamengo... Mas aí, eu não estou dizendo que é alguém que falou isso, mas a interpretação que você está fazendo é o seguinte, aquela dinâmica, o Flamengo entra com o pé e os outros entram com a bunda. Não é isso que a gente está sugerindo, não é isso que está sendo proposto. Mas é isso que pensam as diretorias. Mas aí tá pensando... Aí, é igual a volta do público. O Flamengo brigou pela volta do público. Foi o único que publicamente chegou lá e se posicionou. Os outros foram na aba do Flamengo e só o Flamengo foi vilão. O Cruzeiro tá jogando com torcida com a mesma eliminado do Flamengo. Mas esquece eliminado o Flamengo caiu ontem, anteontem o Cruzeiro jogou ontem com torcida. Mas esquece o Cruzeiro. E é só o Flamengo que é vilanizado. Não é isso. Peraí, mas o que você tá falando é injusto, porque assim... Não é justo. Porque o Atlético Mineiro também tem posse dessa mesma liminar e optou por não jogar com o público, quando poderia jogar com o público. Perfeito. No Campeonato Brasileiro, não tô falando da Libertadores. Mas em algum momento o Atlético Mineiro sentou com o Flamengo? Para falar, o Atlético Mineiro sentou os Atlético Mineiro sentou com os outros 18 clubes. Porque o Flamengo foi vilanizado. Perfeito? Não, porque o Flamengo não quis sentar. Peraí, cara. O Flamengo foi vilanizado, não foi à toa. Mas o Galo já jogou a Libertadores com o público. Mas a Libertadores é uma competição diferente. Mas é interesse do Atlético ter seu torcedor. É interesse do Atlético. Peraí. É interesse de todo mundo jogar com o torcedor. Sim. É interesse de todo mundo jogar com o torcedor. Diria que é o objetivo Alguns de todo clubes mundo. já estão de posse de uma liminar ou de alguma determinação judicial que permita que eles joguem com o público também no Campeonato Brasileiro. Mas sentaram à mesa lá com outros 18, no caso do Atlético, outros 18, e nesse conselho mas o que eu estou falando só deveria se ter minha visão. O Atlético poderia ter jogado com o público. Isso só aconteceu porque quem está na outra ponta é o Flamengo. E tudo bem. Se fosse o Palmeiras, não seria assim. Aí eu não tenho como saber. E aí, cara, deixa eu te devolver uma pergunta. Cara. Deixa eu te devolver uma pergunta. É a minha visão, tá? Isso é informação, não é? É a minha visão. Eu acho que nessa, cara, todo mundo vai estar um pouco certo, todo mundo vai estar um pouco errado, não vai ter uma fórmula perfeita, não vai ter. Agora, eu vou te devolver a pergunta. Onde está a isonomia que tanto pregam na hora do público? Na hora de você decidir sozinho? É só para... Não precisa ter uma resposta. O que eu falei não tem isonomia. A isonomia, que é a palavra da moda, ela é tão cobrada para que você tenha à disposição todos os jogadores e tal, não sei o quê. Só que na primeira oportunidade que eu tenho, eu vou usar de uma liminar, sendo que está combinado com todos os outros clubes, e vou jogar no público. Eu já dei minha opinião aqui futebol é interesse, gente. Mas futebol é interesse. Eu já dei minha opinião aqui várias vezes. Existe isonomia. E aí, cada um pensando no seu, naquele determinado momento, não resolve. Por isso que eu digo que a sociedade de futebol é responsável. Porque em toda oportunidade que tem, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético, cada um pensa no seu. Cada um pensa no seu, com raras exceções. Eu falei aqui do Cruzeiro que jogou com torcida ontem, liberou a torcida 50% no Rio de Janeiro. Vai ter uma reunião hoje e é do interesse, por exemplo, do Vasco, que reclamou que o Cruzeiro tinha torcida, a ter torcida no domingo contra o próprio Cruzeiro. Então, assim, é jogo de interesse. Para mim é o seguinte... Não é convicção, é conveniência. Sim, mas para mim é uma decisão sanitária. Tá? Estou falando do ponto de vista das torcidas. Está liberado? Joga com torcida. No outro estado não está liberado? Joga sem torcida lá. É como eu enxergo.
Eu enxergo que você tem que ter um mínimo combinado, né? O futebol não pode esperar. O futebol não pode esperar que esteja liberado, porque pode chegar num absurdo de, no momento, vamos lá, sei lá, Chapecó não está liberado e os outros 19 não terem público porque Chapecó está vivendo um momento difícil. Então isso é loucura. Agora, você tem que partir de um mínimo combinado. Sim. Gente, quando tiver 8 clubes, 10 clubes com disponibilidade, vamos liberar aqui. Pô, isso aí porque a isonomia é irreal. É irreal. Agora, um ir contra todos os outros e achando que vai dar jeito no futebol, não vai. Não vai. Galera, por exemplo, imagina que... Usa o exemplo do Chapecó, tá, André? Tá. Flamengo e Chapecoense jogaram no primeiro turno, não teve torcida. Sim. Aí chega no segundo turno, já teve, né, o Flamengo e Chape no Maracanã, né? E vai ter agora Chape e Flamengo. Mas digamos que... Lá vai ter público, vamos lá. É o Cuiabá, Cuiabá, o jogo do segundo turno é no Rio. A Chape vai pra CBF e fala assim, porra, eu me sinto prejudicado, porque o Flamengo vai ter torcida e não teve torcida pra mim. Os clubes não podem chegar e conversar. Por que você se sente prejudicado? É por questão de ter o torcedor em campo? Ou é por uma questão financeira? Não dá pra chegar num acordo, vira o Flamengo e fala assim, porra, Chape, é o seguinte, pô, cara, a gente tá estrangulado financeiramente. Não tá, né? O Flamengo não tá, mas enfim, outros clubes estão. Porra, a gente precisa do torcedor com a gente. Pô, vamos fazer um acordo. Já aconteceu 1000 vezes. Já teve clube que vendeu mando, porra. A Chape já vendeu. Teve clube que vendeu o jogo pra Brasília pra ter torcida pra ganhar grana. Mas tá acontecendo de quebrar acordo. Mas aí é conversar. Conversar. Mas sabe o que acontece? Conversar é a coisa que menos funciona. Porque a minha visão é, se o Flamengo não estivesse liderando isso, teriam mais clubes aderindo à conversa. Casé, vou dar um exemplo. Eu acho que exemplo do microcosmo não seria nada diferente, cara. Se fosse o Corinthians que estivesse ganhando tudo, não seria nada diferente. Não. Beleza. Sabe o que acontece? Mas se fosse o Corinthians hoje, é porque a postura do Flamengo perante aos outros é de antipatia. Os outros clubes têm antipatia. Mais do que já sempre teve. Então, mas é justamente mas peraí, mas o Flamengo não é vítima, não, cara. Você está colocando como se você está vitimizando, não tem vítima. O Flamengo não é vítima e também não é culpado. Exato, acho que é isso que o Casé está falando. Não é vítima, o Flamengo só senta na mesa ali para defender o dele. Sim. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui em 4 no programa. Se você chegar aqui e falar e se lixar porque o que o André quer falar, porque o Belt quer falar e o que eu quero falar, não tem conversa. Você vem aqui e fala assim, ó, tô chegando aqui de placa, é pá. O André vem, ó, é pá. Acabou. Mas é muitas vezes como acontece. Se ninguém quiser dialogar, você não tem conversa. Você tem. Agora se a gente já tiver sentado para tentar criar uma liga forte e tal, primeira oportunidade você vai lá sozinho e arquiteta um negócio lá, politicamente. Aí na primeira oportunidade que você vem, você vai sozinho e faz tal coisa. Pô, aí realmente não dá pra gente sentar na mesa. Não dá. É porque fica um ciclo vicioso, tipo assim, senta na mesa. Não resolve na conversa. O outro cara resolve cada um vai buscar sua liminar. Aí depois fala, é por isso que não dá pra sentar na mesa e conversar. Porque cada um foi pro seu lado, mas tentou ficar na mesa. Só que ninguém quis. Aí cada um foi procurar. Os clubes brasileiros, antes da pandemia, estavam sentados e conversando para se organizar, inclusive no negócio da lei do mandante. E teve atravessador. A gente sabe que aconteceu. Pô, cara, mas isso se tornou público. Aí sentaram de novo. Pô, não faz sozinho. Aí sentaram. Isso é público. Até porque cada vez que eles sentam para conversar qualquer coisa, tem os vícios das outras vezes que não deu certo. Mas aí a gente vai trazer a primeira frase do programa que começou há meia hora, 40 minutos atrás. A CBF. É ridícula. Mas desculpa. Não tem representatividade. Mas o interesse é que em 3 anos a CBF não faça nem parte dessa discussão. Mas se a CBF fosse uma instituição, Luiz, que prezasse pelo produto, sim, que cuidasse, que tomasse a rédea, não tinha essa rebeldia, tudo cara. Bem, mas não adianta. Mas o meu ponto quando eu falei assim que o Flamengo não é vítima e também não é culpado. Ninguém é vítima da história. Ninguém é vítima da história. Esse que é meu ponto. Tá todo mundo no mesmo patamar. Tá todo mundo igualzinho. O que acha que tem que jogar agora, o que está indo para um lado, o que está no meio dos 18, é todo mundo a mesma coisa. Todo mundo a mesma coisa. Então, assim, a gente vai precisar esperar aí a confirmação do calendário para a gente
saber exatamente no intervalo de quantos dias o Flamengo vai ter que jogar, mas repito, é um absurdo. É um absurdo. 4 jogos em 8, em 10 dias, não dá para você fazer futebol desse jeito. Não dá para você fazer futebol desse jeito. Não dá para você fazer futebol, Luizinho, jogando 80 vezes na temporada. Não dá. O buraco é bem mais embaixo e não tem união para se resolver isso. Aí vai pegar casos pontuais, fala, tá vendo? Tá vendo? Mas se não resolve no geral, não é no pontual que vai resolver. Mas eu repito, cara, o desafio está feito. O Flamengo joga todas as competições. Como resolve? Mas sabe o que acontece? Como resolve sem ser injusto com todos os outros que querem dar 30 dias de férias, que querem começar a temporada que vem com pré-temporada bonitinho, que querem... Como que resolve? Eu lanço o desafio, porque eu gostaria de saber. Eu não tenho a resposta. Eu repito, o clube mais prejudicado de todos no ano de 2021, no ano corrido, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, que no ano passado tinha condição de brigar pelos 3 títulos. Pois é. Temporada passada. E foi alijado de brigar pelos 3 títulos porque chegou bem na Libertadores, foi campeão, chegou bem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro não teve condições de brigar porque tinha um calendário